Fala, nação atleticana, eu nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês, o meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano, e no vídeo desse domingo a gente vai falar um pouco da derrota que o Atlético Paranaense sofreu pro Palmeiras e bastante sobre os motivos que eu acho que trouxeram o Atlético até essa crise que a gente vive hoje. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses dois assuntos. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2, partida que teve início às 18 horas e 30 minutos deste domingo, dia 1º de setembro de 2024, na Liga Arena, em Curitiba, e válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E esse, pessoal, vai ser um vídeo de desabafo que eu vou tentar não transformar em um vídeo de revolta, porque a verdade é que eu cansei de uma série de coisas envolvendo o Atlético Paranaense na temporada 2024 e quero compartilhar esses meus sentimentos com vocês. Mas antes disso, falando especificamente da partida de hoje, eu poderia me estender aqui sobre a forma como o Palmeiras subiu seu bloco de marcação e fez uso de encaixes setorizados para pressionar a saída de bola do Atlético Paranaense e forçar o cometimento de erros de passe pelos zagueiros e volantes do Furacão, ocasiões em que o Palmeiras acelerava muito rapidamente em direção à meta defendida pelo Mikael para aproveitar dos espaços deixados. Em outros momentos, lógico, o Atlético não perdia a bola, mas se via forçado a fazer lançamentos longos, o que é uma coisa muito confortável para um time tão bem treinado e com zagueiros do nível de Gustavo Gomes e Murilo. Então, o Palmeiras teve o Atlético sob controle durante os 90 minutos. Foi um resultado construído de maneira muito tranquila. Mas acho que vale a gente fazer um parêntese para falar sobre o Mikael, que disputou na noite de hoje o seu segundo jogo, nessa segunda partida como profissional, e né, o Léo Link, até para esclarecer, não sei se todo mundo está sabendo, o Léo Link foi preservado porque ele sofreu uma pancada na cabeça no confronto da última quinta-feira contra o Vasco lá em São Januário, e por esse motivo não teve disposição hoje. E uma grandíssima atuação do Mikael. Não fosse por ele, poderiam tranquilamente ser 3 ou 4 gols de vantagem para o Palmeiras em vez de somente 2. E aí você não vai me ver aqui cravar o Mikael como titular, até porque seria uma afirmação bastante prematura, precipitada, depois de somente 2 jogos como profissional, mas é importantíssimo que o Léo Link dê uma resposta dentro de campo e recupere um nível minimamente aceitável, especialmente não falhando em todas as partidas, porque se não for assim, o Mikael vai sim se credenciando como uma opção de goleiro titular do Atlético a curto prazo, a curtíssimo prazo, daqui a um mês é muito possível que o Mikael seja de fato o goleiro titular. E diferentemente do que vinha acontecendo nos últimos confrontos, onde o Atlético Paranaense demonstrava momentos de bom ou de ótimo futebol, diante do Palmeiras hoje, o que a gente viu foi o Atlético ser completamente dominado pela equipe do Abel Ferreira e do Estevão, né? Que jogador esse menino do Palmeiras. Uma pena que vai passar pouco tempo aqui no futebol brasileiro, mas a tendência é que seja realmente um atacante de primeira prateleira no futebol mundial, muito bom de bola. É, E o Atlético, como eu mencionei, foi dominado do início ao fim da partida, com pouquíssimos bons momentos protagonizados quase sempre pela parceria entre Bruno Zapelli e Agustin Canóbio pelo lado esquerdo, principalmente pelo Zapelli, né? Foi quem protagonizou os melhores lances do Atlético. O Lucas Esquivel conseguiu também participar bem em alguns momentos, embora tenha cometido um erro grave na saída de bola no segundo tempo, que poderia ter valido um gol ao Palmeiras. Foram 2-0 em ritmo de treino. O Palmeiras construiu essa vantagem de maneira muito tranquila. Como eu mencionei, poderiam ser 3 ou 4, sem que ninguém que assistiu a partida se sentisse minimamente sentisse um mínimo de estranheza em relação à elasticidade do placar. E aí, como eu mencionei lá no começo do vídeo, por mais que eu pudesse me estender sobre esse jogo, acho que tá na hora da gente entrar em detalhes sobre as razões ou as decisões que trouxeram o Atlético até esse momento de crise, uma crise histórica em que o clube sofre a sua quinta derrota consecutiva dentro da Liga Arena e chega a 7 partidas sem vencer dentro do seu estádio, que outrora foi considerado aí um dos estádios mais difíceis de se jogar no Brasil. E aí não tem jeito, gente. A gente vai ter que voltar lá no começo da temporada para entender que o Atlético Paranaense permaneceu por 411 dias, sim, eu fiz a conta, sem um diretor de futebol. Entre o pedido de demissão do Luiz Felipe Scolari lá em junho de 2023, se não me engano, 16 de junho de 2023, e o retorno do Autuori ao Atlético em 31 de julho de 2024, foram 411 dias. E um detalhe importante, tá?
o diretor que antecedeu o Filipão foi o próprio Autuori. E entre a saída do Autuori e o Luiz Felipe Scolari assumindo de fato o departamento de futebol do Atlético como diretor, naquela ocasião também já tinham se passado mais de 300 dias. E isso significa, gente, em resumo, que ninguém pensa o futebol do Atlético Paranaense. É impossível você ter um projeto esportivo sólido e consistente sem a presença de um diretor que entenda minimamente aquilo que o clube quer desenvolver dentro de campo em termos de modelo de jogo e fora de campo, como é que ele vai se estruturar para desenvolver esse futebol, né? E sem um diretor de futebol, quem comandou o mercado de transferências do Atlético em janeiro foi o Márcio Lara, diretor de finanças. E o Atlético fez um bom mercado, tá? Eu acho que isso é importante que se diga porque eu sei que é uma opinião que vai chocar algumas pessoas. Mas o Leonardo Godoy era um lateral provavelmente o mais desejado da América do Sul naquele momento. O Matheus Gamarra foi eleito o melhor zagueiro da última edição da Copa Libertadores da América. O Filipinho era destaque da Ponte Preta na Série B, chegou muito bem ao Atlético, inclusive. Romeu Benítez era um jovem destaque desejado por alguns dos principais clubes da América do Sul e por clubes da Europa. E o Gonzalo Mastriani era um dos artilheiros do continente aí no segundo semestre de 2023. Então o Atlético fez sim um bom mercado, tá? E eu digo isso porque é claro que nem todos esses jogadores corresponderam de imediato às expectativas, né? E isso pelos mais diversos motivos. Porém, a gente não pode avaliar uma decisão com base no futuro que ela gerou. A gente tem que avaliar uma decisão com base nas informações que estavam disponíveis no momento em que essa decisão foi tomada. Criticar futuramente, com base nos desdobramentos futuros, é o que a gente chama de ser engenheiro de obra pronta, tá? E mesmo que o trabalho do departamento de scout do Atlético, que foi o que embasou as investidas no clube do mercado, tenha sido bom, o Atlético decidiu pela milionésima vez se reestruturar recentemente, demitiu todo o departamento de scout, inclusive o profissional responsável, né, foi substituído. Nesse momento é o Vitor, acho que é Vitor Bastos o nome dele, que assumiu recentemente o setor de scout do clube. E com o departamento de scout em plena reformulação, né, porque todo mundo foi demitido, o futebol do Atlético ficou sem suporte para trabalhar nessa janela de transferências, e o resultado disso foi a insuficiente contratação do Bruno Prachedes, que eu não estou aqui desmerecendo. Eu já falei aqui que, se por acaso for recuperado, pode ser um jogador interessante para o Atlético ter no elenco, e uma provável contratação por empréstimo do zagueiro Marcos Vitor, jovem zagueiro formado pelo Ceará com passagem pelo Bahia, e que quem manda a largada em relação a uma análise mais profunda que a gente vai fazer caso essa contratação seja confirmada aí provavelmente amanhã, é de uma grande incógnita, tá? Não é um jogador que vai chegar para solucionar problema nenhum do clube. Agora, a gente precisa relembrar que por mais que esse momento do Atlético na temporada seja extremamente frustrante pela falta de investimento, mesmo a gente sabendo que o clube tem capital em caixa para poder eventualmente fazer uma, duas, três contratações que poderiam dar mais opções e qualificar esse elenco, os problemas do Atlético em 2024 não começaram em setembro, ou em agosto, ou em julho. Pelo contrário, as escolhas de treinador, também influenciadas, lógico, pela falta de um diretor de futebol que eu mencionei, foram um autêntico desastre em 2024, assim como foram em anos anteriores. E o Juan Carlos Osório, por exemplo, a primeira escolha do Atlético para o cargo, demonstrou na prática, durante o seu período no Atlético, os motivos pelos quais os seus últimos trabalhos, antes de chegar ao Furacão, né, e depois de deixar a seleção do México, foram foram fracassos, né? Ele não durou muito tempo e não conseguiu produzir grande futebol. E por mais que o Osório fosse uma opção interessante, tá? Pelo perfil, técnico de Copa do Mundo, é um cara que entende muito de bola, isso é uma coisa que a gente não pode negar a ele. A gente imaginava que poderia ter alguns problemas e eles acabaram se confirmando, porque o Atlético, mais uma vez, optou por seguir por um caminho do bom e barato, vamos dizer assim, não é uma contratação que exigisse menos investimento, em vez de ir ao mercado em busca de um treinador que reunisse todos aqueles requisitos ou todos aquelas qualidades que eu tanto prego aqui. Um histórico como jogador, com um perfil de liderança, um histórico recente de trabalhos aí com algum nível de sucesso. Enfim, o Atlético mais uma vez seguiu por um caminho mais fácil, optou por seguir por um caminho mais fácil, sem realizar os investimentos necessários, e acabou sendo penalizado por isso. Na sequência, a gente teve a chegada do Cuca, que apesar de ser um técnico experiente e vencedor,
causou uma série de problemas, né? Porque ele não estava alinhado com aquilo que é o projeto esportivo do clube e gerou uma série de transtornos, especialmente extracampo. O maior deles, no meu entendimento, já falei aqui sobre isso mais de uma vez, a sabotagem da confiança do elenco que o Cuca promovia cada vez que ia a uma entrevista de coletiva pedir reforços de maneira repetida e insistente. E eu disse aqui mais de uma vez e vou voltar a repetir: não tem problema nenhum o técnico pedir reforços, esse é papel dele, inclusive. Agora, o lugar de pedir reforços não é na sala de coletiva, é na sala de reunião, com o diretor de futebol, com o CEO, com o presidente Petralha, com quem quer que o Cuca se sentisse mais à vontade para discutir o projeto esportivo do clube. E principalmente porque esses pedidos de reforço do Cuca acabavam se tornando escudo quando o clube não jogava futebol, não conseguia superar adversários tecnicamente muito inferiores, como era o caso, por exemplo, do Danúbio, do Esportivo Ameliano, esses dois pela Copa Sul-Americana, e do Ipiranga pela Copa do Brasil, que o Cuca deixou em desvantagem na eliminatória antes de pedir demissão, né? O Cuca pede para ir embora. E falando especificamente do Martin Varini, o Martin Varini chega depois de todo esse turbilhão, vindo de um trabalho recente de bom nível no Defensor, né, onde ele foi inclusive campeão da Copa do Uruguai, mas tendo somente isso a seu favor, né, um profissional com uma passagem muito curta. E tem se mostrado um técnico de boas ideias, tá? Algumas boas ideias. Por sinal, assim, de cabeça, com exceção talvez do Paulo Autuori, que foi interino em 2021, né? Ele nunca chegou a ser treinador do Atlético efetivamente. Talvez o Martin Varini seja o técnico com o melhor conjunto de ideias que treinou o Atlético Paranaense desde a saída do Thiago Nunes, tá? Eu gosto mais dele do que dos outros, tá? Pelo menos eu vou colocar a coisa dessa maneira. Agora, sem tempo para trabalhar, com um elenco restrito em número de opções, né? Reduzido em número de jogadores e com limitações técnicas, o trabalho do Uruguai tem pagado um preço alto. E, honestamente, eu não sou capaz de garantir para vocês nesse momento que a data FIFA agora de setembro, onde o Atlético vai ter aí 10 a 11 dias para trabalhar, salvo engano, vai ser suficiente para tirar, para resgatar essa equipe tecnicamente, taticamente, emocionalmente, porque eu disse aqui no vídeo de ontem, e volto a repetir, para mim uma parte significativa desse mau desempenho recente do Atlético tem realmente a ver com falta de confiança, tem a ver com uma equipe que sofreu muito com esses resultados negativos recentes, especialmente quando o time perde muitas e muitas vezes pontos nos minutos finais das partidas. E, lógico, falando de treinador, o melhor cenário seria o clube ter feito um investimento consistente direcionado lá no início do ano, pagando um salário compatível com o mercado para ter um bom técnico por aqui. Porque sem comando, gente, sem um bom nível de comando em todos os sentidos, sem uma boa liderança, sem um bom entendimento de futebol, uma boa capacidade de comunicação com os jogadores, é difícil você imaginar um clube tendo sucesso sem ter um dos maiores orçamentos do seu país, como é o caso do Atlético Paranaense. E aí, falando um pouquinho mais, deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Agora, como eu mencionei, né? Entretanto, para surpresa de ninguém, o Atlético Paranaense seguiu um caminho mais simples, e isso lá em janeiro, e desde então as consequências dessa decisão pouco inteligente têm sido sentidas na temporada do centenário do clube. E, por sinal, falando em centenário, as expectativas criadas pelas promessas da diretoria do Atlético por meio de uma série de diretores, o próprio Petralha, José Lúcio Glombi, enfim, acabaram tendo, na minha compreensão, um papel determinante nessa pressão enorme que o elenco tem sofrido e que pode estar refletindo, sim, dentro de campo, tá? Especialmente para um grupo que talvez não tenha capacidade de competir com os principais rivais em termos econômicos aqui no futebol brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro, como foi prometido pelo José Lúcio Glombi, por exemplo. Não acho que tenha sido uma decisão interessante da diretoria. O Atlético não deveria ter feito promessas, e se tivesse feito promessas, deveria ter sido mais claro sobre o que especificamente faria para tentar ser mais competitivo em 2024 do que costumeiramente é em outros anos, porque é verdade que as promessas feitas de maneira genérica ao longo dos anos geraram uma expectativa gigante na torcida que acabou não se concretizando. E deixa eu ver aqui. Agora, uma coisa que o Atlético poderia fazer era ter sim uma equipe competitiva, capaz de desempenhar um bom papel nas Copas, né? Especialmente na Copa Sul-Americana, porque o nível de exigência técnica é mais baixo, mas também na Copa do Brasil, por exemplo, e de fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, ter um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Eu tenho dito aqui
desde que o canal foi aberto, que o papel do Atlético no Brasileirão é pensar em estar ano após ano na Copa Libertadores da América, sem depender do desempenho nas Copas, para estar na principal competição do continente, tá? Isso para mim é fundamental para um clube que tem um projeto esportivo em ascensão como é o Atlético, estar na Libertadores, tanto pela questão econômica, né? Um torneio que paga muito bem, quanto por visibilidade e poder de atração de jogadores, é fundamental. O Atlético não pode ficar fora da Libertadores. E vamos ver aqui o que mais foi anotado. Então, a verdade é que depois de todo esse conjunto enorme de erros cometidos, o Atlético se colocou em meio a uma crise em pleno ano mais esperado da história do clube. Um centenário onde a diretoria foi incapaz de organizar eventos e comemorações, né? Os principais eventos desse centenário foram organizados por torcedores e entregaram mais um conjunto de camisas de qualidade e estética questionável, para se dizer o mínimo. Portanto, tá? E a conclusão desse vídeo é essa: a diretoria do Atlético Paranaense não tem ninguém a culpar pelo mau momento recente do clube e pela pressão que tem sofrido no ano do centenário, a não ser eles mesmos. Então, por mais que eu reconheça que o torcedor que vai até a Liga Arena tenha todo o direito de protestar, muito mais ainda agora, eu pediria novamente que o torcedor guardasse esses protestos para os momentos aí mais adequados, vamos dizer assim, antes do jogo, durante o intervalo, ao final das partidas, porque a verdade é que esse time, do jeito que está, se não tiver um mínimo de apoio da arquibancada durante os 90 minutos, dificilmente vai conseguir se recuperar a ponto de colocar o Atlético numa posição aí minimamente respeitável no Campeonato Brasileiro. E eu não consigo, tá? Essa aqui é a verdade, eu anotei aqui para dizer. Não consigo culpar ou recriminar o torcedor atleticano que decida abandonar o centenário do clube. Não fosse o nosso compromisso diário, ou quase diário, de estar aqui falando de futebol e de Atlético com vocês, talvez eu mesmo estivesse me questionando nesse momento se vale a pena continuar acompanhando uma temporada que parece, nesse momento, fadada ao fracasso, no melhor dos cenários, talvez até fadada a um desastre. E então, gente, diante de tudo isso, o que eu peço é o seguinte: presidente Mário Celso Petralha, diretores Márcio Lara, José Lúcio Lombi e toda a chapa liderada pelo presidente Petralha, melhorem e melhorem hoje, ou cedam o espaço para quem queira e tenha a competência de comandar o Atlético de maneira consistente também em relação ao futebol, não somente em termos financeiros. E é isso, gente. Anotei aqui, foi o que eu tenho anotado aqui para era o que eu tinha anotado aqui para falar com vocês. Quero saber também a opinião de vocês, claro, sobre o que a gente viu em campo hoje, o que vocês esperam ir para a sequência da temporada, se vocês demitiriam o Martin Varini ou não. Eu acho que ele passa longe de ser o maior problema do Atlético nesse momento. Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.